Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Este programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nós estamos estudando um trimestre maravilhoso, relacionamentos em família, aprendendo à luz da palavra de Deus a solucionar, a gerir conflitos naquilo que a Bíblia nos orienta. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos, E para comentar essa lição, nós temos a grata satisfação de ter aqui dois grandes amigos, Pastor Fábio Tenório, que é também um dos âncoras aqui, que também conduz o programa e às vezes comenta também, Pastor Fábio? Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor, Pastor Evalci, paz do Senhor, Pastor Ismael. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, Estamos aí, estamos para servir, No que for necessário, estamos dispostos aí para fazer a obra de Deus. Glória a Deus, Pastor Fábio, que está pastor ali no Jardim Suíça, Uma linda congregação abençoada. Pastor Ismael, paz do Senhor, companheiro. Pastor Valcir, Pastor Fábio, usando as palavras do Pastor Fábio, nós estamos aqui também para servir. E a você também, nosso telespectador, aquele abraço. Maravilha, Pastor Ismael, que está pastor ali na de Santana, Nós comentamos até num programa recente, é uma igreja de 6 anos, 6 anos. 6 anos, mas olha, um templo próprio, já quase terminando, lindo, Uma igreja linda, Muito bem, nós convidamos você que está nos assistindo a nos ajudar a divulgar essa programação, através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Ao término da programação, melhorar ao final, eu estarei dando outros endereços mais para você, mas nos ajude divulgando. Nosso objetivo é levar um pouco mais de conhecimento, auxiliar você, professor, na construção e na montagem da sua aula deste domingo, pensando em trazer algo, um conteúdo a mais, A você, superintendente, a você que ama estudar a palavra de Deus, vocês que estão inscritos no nosso canal, nossa palavra de gratidão, e olha aí, dê um like, nos ajude, divulgue, convide amigos, pois nosso objetivo, como eu disse, é levar sempre um pouco mais de conhecimento, agregar conhecimento à vida daquele que está assistindo, para que você produza, ou prepare uma aula maravilhosa. Claro que sempre não dispensando as pré-aulas, um bom dicionário bíblico, recursos, Nosso livro de apoio, que é muito importante, que a CPAD fornece. Também a revista Ensinador Cristão tem artigos ali muito interessantes, bem como todos os demais artigos e bíblias que você tiver de estudo. E, sobretudo, muita oração e zelo pela palavra de Deus, que isso é muito importante para você preparar uma boa aula. Lição de número 8. A importância da paternidade na vida dos filhos. Eu quero pedir ao pastor Ismael para fazer a leitura do texto áureo. Ok, pastor Valcir, a leitura. E vós, pai, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Feita a leitura. A verdade prática nos diz assim: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Os objetivos da lição, vou pedir ao pastor Fábio para fazer a leitura. Ok, pastor. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E terceiro é destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Glória a Deus, É para refletir mesmo esses 3 pontos aqui, nós vamos abrir eles logo mais comentando, é muito interessante. Nós vamos à leitura bíblica em classe, que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17, e depois o versículo 22, e também o capítulo 8, versículos de 1 ao 3. Vamos à leitura. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que,
oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora o hás de dar, e se não por força o tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Após a leitura bíblica, nós vamos já propriamente para o conteúdo da lição, né, pensando nesse texto maravilhoso, a importância da paternidade na vida dos filhos. Aula passada nós estudamos sobre o relacionamento entre nora e sogra, baseado na vida de Noemi, né, em Ruth, uma aula maravilhosa de se comentar, de se trabalhar ela, né, assim, trazendo à luz para nós hoje a realidade de muitas situações que podem ser melhoradas nesses relacionais. Até trata lá, pastor Fábio, pastor Ismael, de genros e sogros também, né? Genro e sogro, melhor dizendo. Então, todo mundo ali entrou na dança, se a gente pode usar o termo, né? E hoje nós vamos então para essa importância. E eu estava olhando a leitura bíblica em classe, você, professor, vai preparar a sua aula, dá uma observada na leitura bíblica em classe desse domingo, da lição de número 8, ela traz são 6 títulos ali muito interessantes para se pensar. Olha que interessante. Na segunda, falar com sabedoria, Salmo 49, 3. Na terça, Deuteronômio 6, 6 e 7, que é clássico, né? Leia a palavra de Deus com seus filhos. Na quarta, Efésios 6, 4, eduque os seus filhos com disciplina. Na quinta, Provérbios 22, 6, ensine o caminho certo. Na sexta, Salmo 119, 99 e 97 ao 99. Ensine seu filho a amar a lei de Deus. E ao sábado, Josué 24, 15, que vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, deixo essa dica para você que vai estudar essa lição, para dar uma observada com mais profundidade nesses textos que estão sugeridos na leitura semanal. Nós vamos hoje, então, olhar para esse prisma, né, da importância da paternidade, e é uma preocupação muito grande. Hoje nós vamos caminhar pensando em Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, né, e também nos 2 filhos do profeta Samuel, né, que é Abias e também o Joel, né, Joel e Abias, melhor dizendo, na ordem, né, do primogênito para o mais novo, né. A gente vai aprender com esses personagens, com essa passagem bíblica, aquilo que nós não devemos fazer hoje. Nós vamos olhar para um contexto histórico, mas, né, pastores, mas nós vamos trazer para a realidade, para hoje, o que nós podemos aplicar, porque a nossa lição, o subtítulo diz ela: superando os problemas e desafios com exemplos da palavra de Deus. Nós só vamos vencer se nós estivermos devotados sobre a palavra do Senhor, é ela quem nos dá a vitória. Então, pensando já de início, eu quero pensar aqui, mas antes disso, pastor Fábio, algo interessante de colocar aqui, eu quero até que vocês participem. Há uma colocação interessante aqui que é importante para você pensar, passar para a sala de aula, mas também pensar consigo. Eu pus a me pensar sobre isso.
qual foi a importância do seu pai em sua vida, ou qual é a importância do seu pai em sua vida? E qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? De se pensar, né? Interessante, né, pastor Fábio? Mas assim, eu acho interessante isso, mas aí eu vou dizer que temos dois contextos. Quando você nasce dentro de um lar cristão e evangélico, né, você vai ter uma visão do teu pai. No meu caso, eu não nasci no lar evangélico, mas eu também tenho uma visão do meu pai, né? Eu fui na maioria criado pelo meu pai e pela minha mãe, mas muito convívio com meu avô e minha avó ali, que eram pais para mim, né? Mas isso a gente guarda. Mesmo depois aceitando a Jesus e reconhecendo o Senhor, professando a fé, os exemplos ficam, né? Daquilo que a gente traz e para a formação do nosso caráter, né? Porque independente de você ser cristão ou não, nós devemos agir corretamente. Exatamente. Né? Mas não é assim que todos seguem, né? Não é assim que todos professam. Mas isso marca a gente, a nossa trajetória, a formação, principalmente que quando você vem para Jesus depois de uma certa idade, em que o seu caráter já está formado lá. E aí quando você vem para Jesus e você começa a deparar com os princípios da palavra, você vai ter que, digamos assim, reformular o teu caráter, né? Ou moldá-lo novamente dentro dos princípios da palavra de Deus. É interessante se pensar. Agora, quem nasceu dentro de um lar evangélico, dentro de um lar cristão, e não se esqueça, filho de crente não é crente. É verdade. Né? Filho de crente não é crente, tem que aceitar Jesus também. É interessante se pensar nesse ponto, né? É verdade. Pastor Ismael. Falar de pai, né, é complexo, né? Usando a fala do nosso pastor Fábio, cada um com seu objetivo, cada um com suas lembranças. Eu achei interessante essa observação do pastor Evalcir, porque eu tenho uma lembrança, mas eu vou comentá-la um pouquinho mais no momento oportuno aqui na lição, que me marcou, e eu tenho certeza que pai sempre vai marcar. E nós também, como pai, também vamos deixar a nossa marca. Eu tenho uma coisa que me marcou, pastor Evalcir, que Deus me fez lembrar agora. Meu lar não era evangélico, mas totalmente uma mistura de catolicismo, espiritismo e umbandismo. Mas uma coisa que eu trago de lembrança muito forte, que o meu avô preservava muito na família, é a questão do marido, do homem ser fiel à sua esposa. Mas nosso lar não era cristão. Mas isso eu me lembro, e eu trouxe isso para mim, antes de aceitar Jesus como Salvador. Mas é de se pensar num passado recente, né? Nossos pais, os princípios e valores, né, eram bem diferentes do que se prega hoje na sociedade, né? Eu lembro da minha mãe não evangélica, usando as roupas que os evangélicos, nós assembleianos pelo menos, temos o hábito de usar, né? Eu não via ela de outra forma e não vejo ela de outra forma até hoje, ela com seus mais de 80 anos de idade. Tenho boas lembranças dos meus pais, muito boas lembranças, né, de convivência com eles, de família, né? E aquilo que você falou, pastor Fábio, você falou, pastor Ismael, é sempre bom lembrar, né? Sim. É sempre bom, né? Então você que vai preparar a sua aula, instigue seus alunos de início a pensar um pouquinho sobre isso. É importante, né? Em nome de Jesus, a gente observar por esse prisma. Então, a importância da paternidade na vida dos filhos, a lição de hoje, né, que é a lição de número 8, e na introdução nossa vai dizer ali que nós vamos tratar sobre os filhos de Eli e também sobre os filhos do profeta, o sacerdote Eli e os filhos do profeta Samuel. E a lição ela mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Antes da igreja, olha o pastor Fábio, pastor Ismael, que interessante isso aqui que o comentarista, pastor Nené Cabral, coloca. Antes da igreja local e das instituições educativas, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual. Né? É um contexto que a gente vai comentar daqui a pouco, mas para se pensar nisso. E iniciando nossa lição propriamente no contexto dos pontos, o primeiro ponto é a paternidade dentro da família. Vai trazer aqui no ponto 1 uma ideia da primeira família, né, pós-queda, que é Adão e Eva, e Abel e Caim, que são seus filhos. Né? Vai trazer essa ideia, a ideia do homem como provedor, aquele que vai buscar o sustento, da mulher como cuidadora do lar. Está tudo aqui nesse contexto, que é um padrão, princípio bíblico. Né? O homem provedor, a mulher zeladora do lar, e os filhos ali sendo instruídos, né? Tendo a delicadeza da mãe, tendo
eu fugi uma palavra aqui, me ajude aí, mas além da delicadeza... Cuidado? O cuidado, mas a fragilidade também da mãe, aquela coisa mais sensível. Sensibilidade. Sensibilidade, é isso aí, aquela sensibilidade, porém, tendo também aquela pegada do pai, né, como homem, trazendo sustento, orientando, ensinando. Claro que hoje nós vivemos uma sociedade que as mulheres às vezes se tornam provedoras, elas vão trabalhar, e eu conheço famílias que são assim, o marido fica em casa cuidando. Não há problema nenhum em relação a isso, desde que seja acordado, né? Desde que marido e mulher entrem em comum acordo, né? Nós não temos problema nenhum relacionado a isso, porque às vezes o marido está desempregado e a mulher está trabalhando, e isso é bênção, né? É recurso que está entrando para dentro de casa, são as contas, diante do cenário que nós estamos vivendo econômico tão desafiador, nós temos aí essa possibilidade. Porém, o padrão primário, o padrão bíblico é o homem como provedor e a mulher cuidando do lar e dos filhos. E assim, como se diz, caminhou a humanidade, ela caminha, né? Mas pensando nessa paternidade dentro da família, eu quero dirigir a pergunta ao pastor Ismael, subponto 2, a falta de autoridade no lar. Nós estudamos, eu tenho que lembrar, a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. A gente pôde já explanar aqui numa lição comentada e também já trabalhar em sala de aula, né? Que nem sempre a culpa é dos pais. Pode ser que um pai, a gente vai observar aqui que os pais negligenciaram, mas lá nós olhamos propriamente numa ótica, pastor Fábio, de um pai que foi zeloso a vida inteira a ensinar seus filhos. De repente o filho cresce, daí ele quer a independência e ele sai dos caminhos do Senhor. É um contexto, no caso aí, né? A história de Sansão lá com os pais, né? Exatamente. Agora a gente vai pensar aqui nessa ideia, né, que se tem da falta de autoridade no lar. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação de filhos. Obreiros aqui, mas vamos colocar pais também, né? Eles acabam falhando, e aí gera uma falta de autoridade, né, pastor? Sim. Mas, pastor Valcir, eu só gostaria de fazer um comentário aqui, a primeira família, né? No quesito da responsabilidade, você, nobre professor, nobre aluno, né? Frisar que esta figura, mas frisar na figura masculina, no homem, né? Porque esta responsabilidade, como foi mesmo comentado aqui desde o início, recai sobre o homem, o papel masculino. E é interessante também observar que essa responsabilidade, com o passar do tempo, vem a extra. Eu até fiz aqui uma observação. E qual é essa responsabilidade extra? Com a família, com o ministério, como foi comentado, e também, pastor Evalcir, usando aqui, né, fugindo um pouquinho do tema, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Evalcir, né? Ou seja, na vida secular, o trabalho. Então, não misturar, né, essas funções e tirar ela da responsabilidade que é o lar. Então, observe que essa figura masculina, ela já vai ter duas responsabilidades, a com a família e também a extra, que com o passar do tempo, né, ou seja, ela vai surgir. E é interessante pensar também que nós temos muitos casais que não têm filho. Ou seja, eu mesmo tenho isso em casa, nossa filha, nós não temos netos, né? Então, ou seja, mas isso não isenta a responsabilidade do marido da minha filha. Então, ou seja, esse ponto que eu queria comentar, né? Que ele vai partindo para aí. Agora, essa falta de autoridade, e eu quero destacar aqui, pastor Evalcir, pastor Fábio, a palavra autoridade, que esse substantivo tem seu significado, fazer obedecer. Volto a repetir, fazer obedecer. E é isso que eu tenho de lembrança do meu pai. Então é aí que eu queria chegar em todas as lembranças, Fábio, mas essa me marcou e eu creio que vai marcar você também. É claro que já estou chegando nos meus 50 anos, né? Eita, de bênção, maravilha. Mas a minha adolescência, quem sabe, não foi a sua. Você que tem 20 anos, 18, 19. Então o nosso sonho era ter uma TV, né? E aquela preta e branca, né, de chuvisco, né, que você colocava até um bombril na ponta para ver se pegava um pouco melhor. E eu, pastor Valcir, pastor Fábio, você que está nos assistindo, não é? Eu troquei uma bicicleta por uma TV. Só que eu fiz essa troca escondida da autoridade do meu pai, porque ele dizia assim, enquanto você estiver morando aqui, quem manda aqui sou eu. A autoridade aqui nessa casa é minha.
E durante o dia eu fui lá e fiz a troca. E cheguei com a minha TVzinha assim, tranquilo, nada contra, quero deixar isso muito claro, não é? E aí eu lembro que a minha saudosa mãe diz assim, o que você fez? Eu falei, eu troquei a bicicleta na TV. Ela falou assim, então liga lá e aproveita até teu pai chegar. Olha, interessante, isso me marcou. Aí eu peguei, instalei ela e fiquei lá, nem café eu tomei à tarde. Quando o pai chegou, a mãe falou assim, vai lá ver o quarto do Ismael. Aí quando ele chegou no meu quarto, falou assim, mas aí? Eu falei assim, pai, troquei na bicicleta, então faz o seguinte, você tem só o tempo de desligar e ir lá trazer a bicicleta de volta. Ou quer que eu vou junto? Aquilo, para mim, bastou. Né? Então, por isso eu volto a dizer, né, autoridade, esse ponto aqui, bem comentado com o pastor Fábio, né, que está faltando hoje, muitas das vezes, é autoridade nesse sentido, fazer obedecer à palavra. O que aconteceu comigo? Peguei a TV, voltei na casa do meu amigo, veio o pai dele, etc. Resumindo, né? Então fica essa observação, pastor, você, nesse ponto que o senhor destacou, né, a falta de autoridade no lar. Mas eu creio que tem muitos lares que o pai ainda faz esse papel. E isso é importante, né? Porque o pai, a gente está olhando o pai, assim, a importância da paternidade e essa autoridade paternal. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, importante, quando eu faço o comentário de que hoje o recurso pode ser provido pela esposa, e muitas das vezes assim não é, isso não isenta o papel do homem, do marido, as responsabilidades de ambos. Eu disse, desde que acordado, e só abrindo isso, desde que eles estejam acordados, né, entre si, mas o papel do homem continua sendo o papel diante da Bíblia, o papel dele, ele tem um papel diante da Bíblia, a mulher tem o seu papel como mulher, né, na criação dos filhos e na relação do seu lar, só para deixar claro isso, né? Pastor Fábio, pensamos em autoridade no lar, mas a gente observou nessa situação aqui que eles não observaram esse desvio moral e espiritual dos seus filhos, o caso do sacerdote Eli, do profeta Samuel. E aí a gente vai para esse subponto 3 aqui, na vida da família os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos, né? Então esse é um problema de uma paternidade ausente às vezes, né? Pastor, eu queria, no começo da minha fala, só trazer um detalhe importante que eu acho pertinente a gente mencionar aqui, né? Hoje nós estamos falando, o título, sobre essa paternidade, né? A importância da paternidade. Em maneira nenhuma, em momento algum, nós estamos tirando o mérito e a importância da figura da mãe dentro do relacionamento. Mas a lição agora, ela está apontando e falando diretamente com a figura masculina do pai. E isso é muito importante, não só dentro da família, mas dentro da sociedade. A figura do pai, ela é muito importante na formação do filho homem. Como é importante a figura da mãe na formação da filha mulher, né? Então aqui nós estamos apontando e não queremos tirar o mérito. Mas como estamos tratando da figura do pai, a gente vê em estudos, a gente vê em situações que quando nesse lar, nessa família, é ausente a figura do pai, ele começa a ter vários problemas e várias dificuldades. Quando a gente olha na questão do pastor Ismael, dele ter falado na questão de autoridade e impor, é importante a gente lembrar que a autoridade do pai não é algo que a gente impõe aos filhos, mas a gente vai conquistando e apresentando aos filhos. Os filhos começam desde o seu nascimento até a sua idade, seja pré-adolescência e maioridade, a ver em nós um exemplo de um pai correto, né, que age correto, e o seu exemplo de vida gera no filho esse respeito pelo pai e obediência à sua voz. Porque se a gente achar que a autoridade é algo que nós temos que impor a todo custo e não trazer a nossa vida como exemplo, o nosso filho vai se desviar do caminho lá na frente. Eu me lembro que dentro de um lar não cristão, nós passamos por várias dificuldades. Mas o exemplo do meu pai, em algumas situações, o exemplo do meu avô, que eram as figuras masculinas, isso me marcou muito, mesmo num lar não cristão. Como eu mencionei, eu tive o exemplo do meu avô, que ele era muito assim, digamos, severo, na questão que se referia à questão de traição do marido com a esposa. É papel do marido, como sacerdote, do pai, ser o provedor da casa, né? Eu percebo também, e é importante lembrar que o senhor mencionou a questão de que hoje as mulheres, elas são 50%, até quem sabe ou mais, da ajuda de custo dentro da família. Isso é importante,
não isenta do homem a responsabilidade maior. E eu também tive uma percepção que dentro dos relacionamentos, quando a mulher ela é a maior provedora, ou ela provê a maior parte dentro do lar, elas têm alguma dificuldade nessa questão. Mas não é porque a mulher não quer, é porque Deus deixou a função para o homem. E nós dizemos também que tem muitos homens que são muito sossegados. Tem esse ponto. Nessa questão. E muitos lares hoje estão sendo desfeitos porque a mulher conta com o marido no que é da sua importância. Ela não está cobrando, ela só está dizendo, ó, esse é o meu papel e esse é o teu. Vamos ser o que Deus determinou para nós. Vamos trazer autoridade para a palavra, porque quando nós trazemos a palavra de Deus como autoridade, é difícil nós questionarmos. E o homem não, ele foge das suas responsabilidades. Ele é ausente na provisão do lar, ele é ausente no relacionamento, ele é ausente no cuidado, na responsabilidade de educar. E os dois exemplos que está sendo mencionado na revista, de Eli e Samuel, no caso aqui, né, são dois exemplos fortes. Né? Eu acho que o exemplo, no caso aqui, da vida do Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finés, é mais forte do que até o do próprio Samuel. Embora eu perceba pela palavra de Deus que Samuel ele teria todos os motivos para não deixar isso acontecer dentro do seu lar e não fazer vistas grossas aos filhos, porque eu acho que ele deve ter visto e percebido o que aconteceu e convivido com o próprio Eli. Mas o exemplo não trouxe nele algo que ele devesse observar para que não acontecesse dentro da sua própria casa. Como natural nosso, de pais, nós temos aquele negócio de proteção. E isso nós temos que tomar cuidado, para essa proteção não exceder o limite do aceitável. Eu me lembro que há muitos anos atrás, no tempo que era criança, quando nós aprontávamos na escola e a professora corrigia nós, a gente chegava em casa, o pai ficava sabendo, a gente apanhava até de novo. E levava para outra correção. Hoje não. Quando o filho chega em casa, a professora me chamou a atenção, o pai fica bravo, a mãe vai lá na escola tomar satisfação. Por quê? Né? E a gente acaba tirando. E hoje o problema é que dentro dos lares, a mãe tira a autoridade do pai e o pai tira a autoridade da mãe, mesmo estando errado. Ah, mas você foi um pouco severo demais, tá? Não é o momento diante do filho. No particular, entre num acordo. Ó, você, amor, foi severo demais com ele. Entra no acordo. Porque quando um distrata o outro na frente do outro, na frente do filho, perde a autoridade. Você tira a autoridade. O filho já vai ver que se o pai for severo demais ou um pouquinho enérgico, tem que ser, porque a Bíblia fala que a vara tira a loucura da criança, né? Aí ele vai correr para a mãe. E aí começam os problemas dentro do relacionamento. Nós não somos a favor do castigo, mas nós somos a favor da correção, porque a correção é bíblica. Né? Pastor Fábio, interessante, depois nós vamos voltar nos outros parágrafos, mas você comentando isso, que tem aquela ideia, e a gente observava muito isso, né? Eu observador. Eu quero isso, vá falar com teu pai. Eu quero aquilo, vá falar com a tua mãe. Quer dizer, eu não tenho o poder, principalmente nós estamos falando de pais aqui, né? A importância do pai, né? A decisão, não, ele tem o poder e a decisão, se ele tiver autoridade, de falar sim ou não para o filho ali, está decidido. Mas às vezes ele se isenta da responsabilidade e joga ela para a mãe, e depois, se dá certo ou errado, aí ele vai ainda lançar em face da esposa, dizendo, não, olha a decisão que você tomou, né? Mas era uma decisão, às vezes, dele, né? Eu até digo, pastor, uma coisa muito importante. Eu tenho um trato, eu com a minha esposa, nós temos 2 filhos. Um de 23 e um de 13, né? O de 23 chama Ian e o de 13 chama Brian. Nós temos um trato. Mesmo que eu corrija o meu filho e seja severo na correção, não digo bater, machucar, isso não, isso é longe, né? Isso não é bíblico. Mesmo que eu seja severo, eu trato com amor. Tanto o mais velho quanto o mais novo. O mais novo me dá mais trabalho. Você está me dando mais trabalho do que o mais velho, né? Mas a gente tem que corrigir. A correção ela tem que ser acompanhada com amor também, né? A ausência do pai, vai lá com a tua mãe. Resolve, não. O pai não pode fugir ao seu papel de pai. A família não é a primeira instituição? Não é o nosso primeiro ministério como homens? Exatamente. Então nós podemos fugir disso. Então nós temos que tratar com amor, corrigir com amor. Fala com a tua mãe. Não, vamos aqui sentar e apresentar. Sabe por que você apanhou? Sabe por que você foi corrigido? Porque você fez assim, assim. Eu sempre falo pro Brian, quando vou corrigir ele, o pai te ama, mas pelo pai te amar, eu não posso deixar de te corrigir e te ensinar a verdade.
né? Dentro desse princípio. Fácil? Não é, mas é necessário, se a gente quer evitar problemas futuros, como aqui foi o caso desses 2 exemplos bíblicos, né? Porque fizeram vista grossa. Ah, é meu filho. É meu filho? Aí que você tem que ter mais cuidado, porque ele está sob o seu domínio, né? Sobre a sua sujeição ali, né? Ou seja, o pai está formando esse filho, né? E que filho ele está formando é a pergunta, né? É muito interessante, mas você cita algo interessante, você fala do poder do exemplo, né? Nas suas falas, a sua fala também, esse poder do exemplo, né? Acho que o exemplo, ele diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Então, assim, o poder do exemplo dentro do lar, principalmente na paternidade, ela é muito importante, né? Esse pequeno, assim, usando a palavra do pastor Fábio, né? Esse pequeno exemplo que eu dei, imagina, eu era adolescente, né? Hoje eu tenho uma nova visão. O que eu entendi do meu pai, então? Né? Ou seja, eu não questionei, eu tinha certeza que eu ia usar aquilo só até 5 horas da tarde. Tá vendo? É que era Ou seja, ele não passou a responsabilidade para a mãe. Né? Ela simplesmente comentou, na hora que o pai chegar, você já sabe o que vai acontecer. Não no sentido de bater, como o senhor falou, mas respeito, né? Então, ou seja, quando chegou o momento, eu não posso faltar de respeito. É um pai que me ama, é um pai que está sempre ao meu lado, será feito conforme o senhor. Isso está acontecendo muito hoje, pastor Valcir. Eu digo assim, como pastor de igreja, nós temos uma congregação que nós estamos, pela misericórdia de Deus, pastoreando, é lógico, com a autorização e a supervisão do nosso pastor presidente. Sim. A gente está acompanhando relacionamentos familiares com várias famílias. E eu tenho percebido ao longo desse tempo que muitos pais estão tirando a autoridade da mãe e muitas mães estão tirando a autoridade do pai, né? Super protegendo. E proteger não é amor. A superproteção não é amor. Isso é um desvelo, se há essa palavra, posso dizer. É um descuidado com a pessoa. Amor corrige, trata, traz, ensina, não encobre. E como pastor de igreja, temos uma aplicação pessoal no ministério. Como pastores, nós não podemos encobrir os pecados, né, as dificuldades dos irmãos, mas tratar com amor, com carinho. A gente hoje afasta da comunhão, entra em disciplina, mas tudo trazendo, não jogando fora. Exato. Filho também. Tudo com acompanhamento. Com acompanhamento, orientação da palavra de Deus, né, princípios da palavra de Deus. Que esse é o nosso balizador, né? Tudo que nós falamos a gente vai pautado pela palavra, né? Sim. Isso é muito importante. É claro que quando você cita, num passado recente, nossos pais tinham um modelo de educação diferenciado, talvez por aquilo que eles traziam, né? E graças a Deus hoje, embora há um sistema, e eu tenho que falar isso, que enfraquece um pouco a autoridade masculina, e ele trabalha para isso, né? E aí a gente não pode esquecer que existe um inimigo da igreja, que é Satanás, que também quer impor essa ideia dessa força masculina, né? Infelizmente. Mas hoje nós temos um modelo que é o que você está falando, pastor Fábio, por exemplo, principalmente que a educação dos dois é bem diferente, do Ian para o Brian, né? O Brian é mais novo, é uma geração Z agora. Eu né? sei que tem a ver um pouco com o temperamento, mas a gente teve que aprender a lidar com o primeiro e com o segundo. Os pais também têm que se adaptar para poder ensinar. A propósito, me permita, né? O Ian é o editor do nosso programa, né? Ian é uma bênção para nós aqui, né? Glória a Jesus pela vida desse moço talentoso, né? Músico também, né? Músico, os dois são músicos da Casa do Senhor. Valeu. O Ian, né? Ele é tecladista, pianista, e o Brian é baterista, né? Louva a Deus pela vida dos meus filhos, da minha esposa, do lar, né? Mas não isenta que a gente de ter problemas. Temos sim. Mas temos que aprender a tratar com eles. Exatamente. Né? Então você é melhor do que ninguém para falar disso, né, pastor Fábio? Certeza. Estamos estudando, querido, que está nos assistindo, a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Pensamos nesse primeiro ponto da paternidade dentro da família, agora nós vamos para um segundo ponto, pensando sobre os tipos de paternidade extremistas, né? Olha aqui que interessante, e aos extremos aqui, né, é muito importante se pensar, né? Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. Não existe. O padrão ético é um só. A ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Eu quero lembrar que ética cristã é um conjunto de princípios e valores, um conjunto de princípios e valores morais
baseados na palavra. Isso é ética cristã. E dentro da ética cristã, para você pai cristão, para você papai que não é cristão, mas é papai, olha só, evite esses dois tipos de paternidade aqui. A primeira eu vou ao pastor Fábio aqui já novamente, que é a paternidade autoritária, né? E aqui diz assim, aquela paternidade de imposição. Essa paternidade já caiu de moda, né? Nem é bíblica, né? A autoridade, como foi mencionado, a gente não impõe aos filhos, a gente se conquista. Como você conquista o respeito, o carinho, o amor. E o maior problema dessa paternidade, ou essa falsa paternidade aí, autoritária, é você não tratar os seus filhos como filhos. Ah, mas peraí, qual que é a diferença? Não, são meus filhos, então eu corrijo com amor, eu oriento com amor, eu cuido com amor. O próprio escritor ele vai dizer, o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Não é a questão de dar ordens. E outra, eu sei que tem pais que ele tem a necessidade de se impor, mas a imposição, quando ela é por força, e não por vontade ou por aceitação, através do bom exemplo, né, você não vai conquistar. Você pode conquistar no momento, você pode, como eu sempre digo, você pode amedrontar teu filho no momento, né, gritar, ser exaltar, mas passa um tempo ele perde o respeito. Na verdade, você não está conquistando, você está fazendo o seu filho perder o respeito por você. E quando ele pegar a maior idade, que ele for independente, ou ele for mais forte que você, ele nem vai dar atenção para o que você fala. E isso é triste. Nós temos visto dentro de casas filhos que não estão nem aí para o que o pai fala, não respeitam. Mas se você conquistar com amor, admoestando, ensinando, caminhando com ele, e a maior coisa, pastor, como o senhor falou, palavras convencem, o exemplo ele arrasta. O seu filho precisa ver você orando. Eu sei que o jejum, a Bíblia orienta para que a gente faça no oculto, mas dentro de casa é diferente. O seu filho precisa ver você orando, jejuando, lendo a palavra, buscando a Deus, para que esse exemplo marque ele. Eu sempre vi meu pai orando. Eu sempre vi meu pai jejuando. Meu pai buscando a Deus, lendo a palavra. Eu sempre vi a dedicação do meu pai. E vi também como Deus tratava ele por ser assim. Né? A palavra ensinada. Nós aprendemos que quando um filho ele toma maioridade, ele se decide por si. Né? Aí ele passa a ser responsável. Mas até ele estar dentro de casa, isso não tem idade. Enquanto ele está dentro da sua casa, o filho tem que se sujeitar à orientação do pai. Né? Eu sei que muitos vão aceitar, muitos não, mas eu fico com o que a palavra diz, o que a palavra orienta. E essa falsa disciplina, e eu sei que tem muitos pais que batem no peito, não, porque lá em casa eu sou o chefe, né? Por imposição, ela pode ser aceita aparentemente, mas no fundo não há o respeito, não há esse cuidado, né? Essa falsa autoridade. E a maior coisa é quando você ouve de um filho assim, pai, o senhor é exemplo para mim, viu? O senhor marcou a minha... Nós tivemos recentemente a posse de um filho que assumiu um grande ministério, que o pai dele era pastor-presidente. Um outro ministério, né? O filho assumiu no lugar do pai, uma igreja que ele pastoreava há 30 anos. E me marcou na hora dele falar que o exemplo do pai, o que o pai fazia, foi o que impulsionou a ele formar o seu padrão e o que ele ia levar para a sua vida agora na frente desse ministério. Palavras convencem. O exemplo vai arrastar para toda a vida. É né? interessante, pastor Fábio, se o senhor permite só fazer um acréscimo nesse comentário seu, né, maravilhoso, que vai alinhar com o provérbio 22:6, né? Eu fiz uma anotação, que diz assim, ensina a criança, o filho, no caminho. Não é o caminho. Porque quando se fala o caminho, você só está apontando, né? Quando o texto diz no, você precisa estar presente. Então, ou seja, bem colocado o que o pastor comentou, esse filho que falou, ou seja, o pai era presente. Interessante o provérbio. Então, você que está nos assistindo, professor, frisa esse provérbio, né?
nessa questão especial, comentado aqui, muito bem comentado pelo pastor Fábio, Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho. E para você ensinar no caminho, você precisa estar presente. Vou ensinar sobre oração? Preciso orar. Vou ensinar sobre jejum? Preciso jejuar. Vou ensinar sobre a igreja? Preciso ir na igreja. Na IBD ele precisa estar com o filho. Obrigado, pastor. Na IBD precisa ser participando da IBD. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Então, pastor Fábio comenta sobre a paternidade autoritária, né, pastor Fábio? E contrapondo isso no subponto 2 desse ponto, eu vou dirigir a você, pastor Ismael, vai falar da paternidade permissiva, né? Totalmente oposta, né? E são duas paternidades que depois a gente vai trazer algo a mais, mas caíram de moda, né? Então, a permissiva, até uma ideia aqui que o pai quer ser muito exemplo para o seu filho, e aí ele não corrige quando é necessário, quando eles cometem erros, e não querem decepcioná-los, né? Esse tipo de autoridade aí paternal também está em desuso, né? É o oposto, e na minha opinião, ele está numa das lições que nós comentamos aqui, eu creio que eu estava junto com o pastor Fábio também, né? Que está impregnado, vou usar isso dentro de nós. E vale destacar aqui a palavra corrigir, né? O texto comenta sobre isso, nessa fala, na questão de correção. Porque nós temos grande dificuldade, você aluno, você professor, nós temos grandes dificuldades em nos corrigir. E eu quero também, né, ser franco, ninguém gosta de ser corrigido. Então, tem que haver um esforço interno muito grande para você aceitar a correção. Nós gostamos de elogio. Olha, você foi bem, ótimo. Olha, preciso falar contigo. Pronto, já vem um bloqueio. Então, de repente, nesse caso em específico que nós estamos trabalhando, aconteceu isso. E eu observo como pastor também de igreja, como o pastor Fábio, o pastor Valcir também foi pastor de igreja, tive a oportunidade até de estar com ele na congregação, porque quando se fala de filho, e aí eu quero chegar, né, eu quero usar um linguajar aqui muito simples. Todos os filhos têm defeito, menos o meu. Já parte desse princípio. Né? Ou seja, o filho lá precisa disso, a família precisa, etc. Mas o meu não. O meu é 100%, não aceito que ninguém corrija o meu, não aceito nada sobre o meu filho ou a minha filha. Então nós temos, pastor Valcir e pastor Fábio, nós temos essa grande dificuldade. Então, essa questão em observação, a paternidade permissiva, eu fiz essas anotações, e eu creio que está barrando nesse contexto de entender uma correção. Que quando você vai falar com família, principalmente, você observa esse fechar. Não, mas meu filho, não. Então nós precisamos, né, abrir esse leque no sentido de aceitar sermos corrigidos. Muito bem. Pastor Fábio, você tem mais algum adendo? Eu vi você folheando a Bíblia. Eu queria trazer um exemplo aqui bem claro. Né? Nós somos membros da Assembleia de Deus, Ministério de São José dos Pinhais. Temos como nosso pastor presidente, pastor Ival. Quero trazer esse exemplo, mas não é questão de bajular, não. Não preciso disso, ninguém precisa disso. Mas vou trazer um exemplo claro de que você não precisa impor. É o exemplo do nosso pastor presidente. Sendo pastor presidente, que já foi vice-presidente da Convenção Geral do Brasil, já foi presidente da Convenção do Estado do Paraná por várias vezes, é presidente do Campo São José dos Pinhais. Mas qual é o que nos marca do nosso pastor presidente? É o exemplo de vida dele, a maneira dele agir. É um exemplo para nós de todo o Campo São José dos Pinhais. Ele é alguém que impõe? Não. Mas ele é uma pessoa que, quando fala, você ouve a palavra dele, porque é o exemplo de vida dele. Tem autoridade na palavra. Tem autoridade para isso. A autoridade dele não é imposta. A autoridade é pelo exemplo de vida dele. E a gente ouve. E fica prazeroso em ouvir quando ele nos orienta. O senhor sabe disso, que quando há necessidade, ele orienta nós. Ô, meu filho, assim, de uma maneira carinhosa, como realmente um pai deve, né? Ele deve proceder com o seu filho. Então, o nosso exemplo é o Senhor Jesus também na maneira, né? E o Senhor ainda diz aqui, ó, eu vou dizer, a Deus ele é mais um pouquinho enérgico na sua palavra. Em Apocalipse 3,19 ele vai dizer o seguinte: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O próprio Deus que nos ama
que em João 3,16 diz que amou o mundo, ele repreende a nós e nos corrige, mas com amor. Isso é maravilhoso, né? Ele corrige. Ele é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus mesmo, quando precisou ser um pouco mais enérgico, com amor, repreendeu, orientou, aconselhou, né? Eu trouxe esse exemplo do nosso pastor presidente. Então são esses exemplos que nos arrastam e nos modelam para como agir a nossa vida dentro de casa e a nossa vida ministerial. Glória a Jesus, né? É interessante porque quando a gente olha para a paternidade autoritária e para a paternidade permissiva, tanto o autoritarismo como essa permissividade, ela não cabe mais dentro de casa, sim, não cabe mais dentro da igreja, não cabe mais dentro do meio empresarial, né? Tive o privilégio de servir a Deus trabalhando em empresas, né, de grande porte, e não se trabalha mais, e os líderes que seguem o caminho da permissividade ou o caminho do autoritarismo, eles acabam perdendo espaço. Então é um equilíbrio muito grande se encontrar hoje na liderança. Mas voltando para os pais, então não cabe mais. E Eli, o terceiro ponto, vai dizer que os filhos de Eli criou os filhos que se tornaram profanos, né? Ao ponto de serem chamados Belial, e a palavra filhos de Belial, né? A palavra Belial diz a Deus, sem proveito, imprestável e inútil. Até lembrei quando lia isso de Ana, né? Quando ela está orando, o mesmo livro aqui no capítulo 1, versículo 16, do profeta Samuel, quando Ana está orando e o profeta e o sacerdote Eli acha que ela está embriagada, ela diz, não me tomes como filha de Belial, né? Ou seja, eu sou imprestável, eu não sou inútil, né? Eu estou apenas derramando a minha alma na presença do Senhor. Os filhos de Eli, o contexto é interessante de olhar para 22 do capítulo 2, que diz assim, ó, e já era muito velho Eli, e ouvia tudo o que os seus filhos faziam e a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, e disse-lhes, por que vocês fazem essas coisas? Pois tudo que esse povo ouça constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque já não é boa a fama que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será árbitro. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, né? Essa é a tradução NAA. Então não havia. E aí vai falar do jovem Samuel, que daí eu lembrei que você citou. Samuel, ele cresceu vendo isso aqui. Já tinha um exemplo, né? Ele poderia não ter cometido o mesmo erro. Talvez ele tomou o exemplo do lado errado, né? Como pais temos que tomar cuidado para não vendar as nossas vistas no que se refere a ter que corrigir, tratar os pecados e erros dos nossos filhos. Isso aí é muito importante se pensar, porque assim, mas aqui vai dizer a Bíblia que eles não ouviram a voz do seu pai, quer dizer, e a Bíblia tem um outro ponto. Então é interessante, pastor, não é esse comentário, é a dificuldade de ser corrigido, né? Ou seja, eles tinham exemplo, mas só que eles pensaram assim, mas isso não vai entrar em mim, né? Então eu volto a não sendo redundante, mas nós temos essa dificuldade. Eu digo nós, né, que eu me incluo nisso. Somos filhos. Somos filhos, né? Então, ou seja, aí precisamos estar abertos para isso. O que eu fico preocupado aqui, e o senhor mencionou antes de nós estarmos aqui entrando no texto, no caso de Ofni e Finéias, diz, filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Como que pode? 2 filhos do sumo sacerdote, o homem que está no mais alto posto, né, digamos, até como juiz ali, os filhos não conheceram o Senhor? Se a nossa primeira instituição, primeiro ministério é a nossa família, é obrigação do pai. No caso de Samuel, também, por ter o exemplo acompanhado de Eli, ensinar os filhos para depois... A Bíblia não fala assim? Se nós queremos ter cuidado sobre a casa de Deus, primeiro nós tomamos conta da nossa casa. Primeiro orientamos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para depois ter cuidado da casa de Deus. Porque se eu cuido de lá e não cuido daqui, eu estou fora do propósito de Deus. Isso Paulo cobra com muita ênfase, né? Então, assim, é muito importante pensar sobre isso. Você que está nos assistindo, nós estamos estudando a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos, tratando especificamente de 2 personagens bíblicos, o sacerdote Eli e o profeta Samuel, e a situação ocorrida com os seus filhos. E nós vamos para o terceiro ponto, pensando no fracasso de 2 pais relapsos com seus filhos, né?
olhando para esse prisma. E aí você trouxe um ponto aqui, pastor Fábio, mas primeiramente eu vou dirigir ao pastor Ismael, depois nós vamos debater isso, porque o primeiro ponto vai falar omissos para com os filhos, né? Aqui nós estamos tratando de 2 líderes, nós vamos ver nesse ponto aqui que Eli exerceu durante 40 anos, mais de 40 anos, o sacerdócio, e ele não conseguiu levar os seus filhos a conhecer ao Senhor. Mas não só os líderes, né? Nós estamos tratando da paternidade. A paternidade, de um modo geral, é maravilhosa. Então você tem que ter a responsabilidade. Você, pai que está nos assistindo, você tem um compromisso, primeiramente, com Deus, de zelar daquilo que Ele te deu como herança, que são seus filhos. Você tem que estar presente, a importância de um pai, mas uma presença de qualidade. Eu estava pensando nisso, pastor Fábio, pastor Ismael, porque hoje está presente, mas, por exemplo, estão no sofá e lá todo mundo conectado, né? Isso não é uma presença de qualidade. Presença de qualidade é deixar de lado tudo isso e devotar atenção, né, ao filho, né? Então isso é muito importante. Então, primeira pergunta, nós vamos trabalhar aqui, pastor Ismael, sobre essas prioridades, né? O fracasso dos pais de serem relapsos com seus filhos, mas sobre essa questão de priorizar o lar. Eles fracassaram, não apresentaram o Senhor. Mas vamos inverter assim para trabalhar de uma forma que há solução para o não fracasso, né? Usando essa palavra, pastor Ivancio, eu quero me dirigir também a você, aluno, professor, né? Anote, porque há como resolver isso, né? Basicamente através da palavra do Senhor, mas foi mencionado aqui no início, com o pastor Evalciro comentou, né? Na leitura da semana. É o modelo que nós precisamos. Então nós precisamos, eu fiz esse comentário nesse tópico, voltar aos cultos nos lares, mas com uma ressalva. Não é aquele culto no lar onde você convida outras pessoas, porque nós temos isso, a nossa igreja faz o culto no lar, é bênção de Deus, eu tenho na congregação, mas o culto no lar da própria família. Ou seja, que não tenha externo, mas aquela própria família. Aí eles vão fazer o quê? Ler a palavra, cantar um hino, testemunhar. O pai vai ter a liberdade de conversar com o filho, com a filha, contar os testemunhos, que na minha opinião, pastor Evalcir, o que falta muito, porque eu me lembro quando Deus fala e diz assim, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Isaac. Agora, se pensarmos nessa fala, Isaac pensando assim, talvez num momento de grande dificuldade, o Deus que foi com meu pai, o Deus que foi com meu avô, é o meu Deus e vai me ajudar. Então, hoje eu observo isso na família, tenho família, né? Ou seja, esses exemplos aí, resumindo aqui, pastor, nessa questão dos cultos nos lares, dos testemunhos dos pais, como o pastor Fábio comentou, claro que em família que não nasceu no berço evangélico, usando esse linguajar, mas esse exemplo precisa voltar, porque quando você deparar com essas situações, não é que você ouviu alguém falar, você vivenciou aquilo. Então, resumindo essa parte, pastor, você, nesse fracasso, e muito bem a sua fala, como, né, resolver, como voltar a isso, eu parto no culto no lar. Precisa de retornar alguns bons costumes que tínhamos, né? Isso é muito importante. E essa questão, olhando para esse ponto, pastor Fábio, agora eu deixei essa pergunta para ti, que nós vamos começar a caminhar, a gente declina para o término desse programa, mas pensando nisso. Porque na questão de liderança, porque o ponto 2, o subponto 2 do ponto 3 vai dizer a isenção de responsabilidade de Eli e de Samuel para com os seus filhos, né? E aí ele vai trabalhar, Deus espera que os líderes da igreja da atualidade exerçam a liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram dessa responsabilidade. Então, pastor Fábio, eu deixei, né, para você essa pergunta e para a gente pensar aqui, porque muitas das vezes eu sou um excelente pastor na igreja, eu sou um excelente líder em uma determinada empresa, mas em casa eu sou um fracasso. Nós temos exemplos passados aí de filhos e esposas que queriam vir morar na igreja, né? Porque, gente, aqui na igreja o nosso pai é o pai, é o super pai, lá em casa não é assim. Então, é essa preocupação. Então, Deus, ele espera, novamente eu vou frisar isso aqui dentro dessa pergunta, pastor Fábio, que os líderes
da igreja na atualidade exerçam a sua liderança primeiro em casa. Você já disse que a primeira igreja é a nossa casa. Eu até deixei aqui o versículo, que esse versículo é o que vai nos nortear para a gente poder entender um pouco sobre essa questão de isenção, né? É lógico que aqui o texto, ele também, esse ponto vai nos dizer que essa falta de autoridade, ou essa aparente autoridade dos pais sobre os filhos, ali, tanto no caso de Eli como de Samuel, ele deixou os filhos muito frágeis e suscetíveis a esses pecados, o que aconteceu com eles, tanto de um como o outro, né? Essa fragilidade, deixou eles vulneráveis e propensos a essa fraqueza da carne, que foi tanto de uma parte. Mas o texto aqui de 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer esse ponto que me chama a atenção e é uma orientação bíblica para nós, homens, e principalmente obreiros, que temos autoridade na igreja sobre um grupo, um departamento, né, um povo, um rebanho que é de Deus. Não se esqueça, não é teu, é de Deus, e Deus deixou para nós cuidarmos. Como os nossos filhos não são nossos, são de Deus, mas são joias que Deus deixou para nós cuidarmos. E a responsabilidade, até ele decidir por si, é nossa. Ah, meu filho, não. Se você não orientou, se você não admoestou, se você não se preparou, Deus lá vai tratar com você sim, homem, né? Sacerdote da casa. Não vai? Vai sim, vai tratar, né? E não adianta fugir não, para Deus ninguém foge, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 vai dizer, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, né? Eu quero trazer uma separação da palavra família, tá? Não está falando de irmãos, nem de avô, nem de vó, nem de tios. É pai, mãe e os filhos. Essa é a primeira família, a família base, né? Entendeu? Se você não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui é forte. Você já está negando a fé. Você já está agindo errado. Não adianta ter um cuidado lá fora e não ter o primeiro cuidado em casa. Tá, mas eu sou um pastor de uma grande igreja, tenho um rebanho muito grande. Sim, cuida primeiro da tua casa e com exemplo de casa, você cuida da igreja. Porque senão vai ser pura mentira o que vai ser pregado em cima do púlpito. É questão de orientar, ensinar, se os teus filhos vão estar lá. Bom, você pode até mentir, né, para os homens, para as pessoas, mas Deus está contemplando que você está sendo negligente dentro da sua casa, com os seus filhos, no caso, é o texto de paternidade, está deixando de ser homem, né? Está deixando de ser a figura desse sacerdote dentro da sua casa, de exercer autoridade com amor, não imposição, mas arrastando com o seu exemplo, né? E você vai estar deixando o seu lar suscetível. Aí é um filho, é um segundo filho, é uma filha. Quer dizer, nós estamos falando, o exemplo aqui trouxe 2 homens de Eli e 2 homens de Samuel. Mas tem as filhas também. As filhas seguem o exemplo do pai. Mas não tem a figura feminina? Sim, mas aqui, quando está falando de filhos, é filho, homem ou mulher. Temos que corrigir. Quantas vezes, pastor Fábio, um parênteses, eu ouço isso? De filhas, né? De moças que falam, olha, eu quero casar porque eu quero um marido igual ao meu pai. Assim, naquele exemplo, tão bom exemplo que o pai dá dentro da casa, que ela tem o desejo de ser esposa, porque ela vê a forma que a mãe dela é tratada. Eu dei esse exemplo para o meu filho. Falei, olha, quando você for casar, eu te deixo um conselho. Não escolha uma mulher que seja menos do que a tua mãe é para mim, ou para nós. É no mínimo o que ela é. É a orientação. E aí eu vejo, a filha aprontou de uma situação, vai lá e resolve com a tua mãe. Não, resolve comigo, eu sou o teu pai, vem cá. A tratativa temos que separar que a tratativa com o filho homem é um jeito. Com a filha mulher é de outro jeito, mas tem que ter correção nos casos. Tem que ser corrigido, é isso mesmo. Tem que ser corrigido. Não, você mulher... Não, vem cá, eu sou o homem dessa casa. Sentamos aqui, corrigimos, né? O homem é um jeito de conversar, a mulher não é que é especial, é que é sexo masculino, né? A mulher é mais frágil, então a gente tem que ter a mãe sempre junto, né?
Um respeitando o outro. Assim também quando a mãe está corrigindo, que é o momento dela falar, e ela tem que falar também, a mãe não pode ser ausente, o pai está ali, né? Apoiando a mãe apoiando o pai, e houve esse exagero, pode acontecer, no particular os dois chegam no consenso, ó, acho que nisso nós erramos, nisso nós acertamos, vamos mudar. Mas não na frente dos filhos, gente. Sim. Não na frente, perde a autoridade na frente dos filhos, e o pior, não deixar de trazer a mesa. A mesa não é só para comer, não, a mesa também é para correção, para conversar, botar em dia, a reunião familiar, né, os exemplos. É tanta coisa que a gente poderia falar, mas eu acho que a Bíblia fala por si só, né? Ela chama de que você é um negacionista, nós negamos a fé e é pior do que os infiéis. Então, ficamos... É uma tratativa forte de Paulo. Forte. Né? Mas eu acho necessário para a gente, forte e muito necessário. Ah, você quer ser dirigente de igreja, amanhã ou depois quer, se você tem chamado, né? Eu querer uma coisa. E tem esse negócio também. Eu querer uma coisa. Eu ter o chamado de Deus, não é eu que escolho, é Deus que escolhe, é outra. Já começa por aí. Ah, eu quero ser dirigente de igreja, eu quero amanhã ser. Então, já começa pastoreando a tua casa. Sendo a figura dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua família ali. Porque se você não é aqui, Deus nunca vai chamar você para lá. Não vai ser uma personalidade dupla, né? Eu acho um omisso dentro de casa não funciona. Ó, assim. Eu não aceito isso porque a Bíblia não me dá base para isso. Uma pessoa, um pai que ele é totalmente bagunçado no que se refere ao cuidado com o filho dentro de casa e amanhã depois ele vai para frente do ministério. Ah, mas Deus colocou para ensinar. Não. Não é Deus que colocou lá. Tenho certeza pela palavra. Deus não é ignorante. E Deus contempla tudo. Agora, se Deus vê que você está tentando, cuidando bem da tua casa, ou tentando fazer, porque lógico tem certas circunstâncias, não, esse aí é alguém que eu vou separar ele para o ministério. E a chamada, é a evidência da chamada. A experiência minha, a experiência do pastor Ismael, o senhor que já dirigiu várias igrejas também, né? E para aqueles que estão. Não adianta, contra a palavra de Deus não há, contra a força não há resistência. Maravilha. É interessante pensar nisso, e nós estamos tratando de dois personagens aqui, de dois pais, que a gente está trazendo como exemplo, o sacerdote Eli, que exerceu seu sacerdócio por mais de 40 anos, e Samuel, né? O filho de Ana, dedicado ao Senhor, que foi o último juiz de Israel, mas também exerceu o ministério do sacerdócio e o ministério profético, né? Exerceu 3, mas, infelizmente, no que tange o cuidado com os filhos, não deixou a desejar, a gente está vendo o exemplo. Agora a gente vai olhar para um último ponto, já para encerrarmos, sobre esse tratamento inadequado, que é no subponto 3, que eu achei interessante olhar, que a gente não pode fugir desse assunto, principalmente quando envolve lideranças, né? E aí ele traz 2 pontos aqui. A gente tem um cuidado, pastor Fábio, pastor Ismael, com os filhos, no sentido, principalmente aqui está dizendo, no ambiente eclesiástico. Nós temos que pensar nisso. Porque às vezes muitos filhos são punidos severamente pelos pais, que são líderes, pastores, e outros são até mesmo beneficiados por causa dessa filiação. Isso é um perigo muito grande que nós temos que pautar, pensar, né? Filho tem chamada? Filho não tem chamada? Num passado recente, eu conheço muitos, não são poucos, filhos que não querem nem a igreja hoje mais por causa de uma rigidez exagerada do pai, pelo fato dele ser o pastor e os filhos terem que ser o exemplo. E os filhos de pastores, está até aqui na lição, ó, eles são filhos como os demais filhos dos membros. Eles têm o direito de... Eles têm que ser crianças, adolescentes, eles têm que passar as fases, às vezes é exigir demais, né, nesse ponto. E às vezes também o líder acaba usando da paternidade ali, né, para fazer com que o filho galgue funções que às vezes não está na direção de Deus, como se citou, às vezes não tem chamado. Né? Posso dizer uma coisa para o senhor, pastor? Eu vou dizer uma coisa, é um sentimento meu, né? Vou confessar algo para os irmãos. Mesmo quando eu estou certo e o meu filho está errado e eu estou corrigindo ele, mesmo sabendo que eu estou certo, o nosso coração fica pesado por corrigir um filho. Mas a necessidade mais importante é mostrar o caminho para o filho. Isso dói na gente. A gente sabe que ele está errado, que ele precisa de correção, a gente corrige. E corrigindo a gente está com o coração pesado. A gente sabe que é necessário. Isso é importante, isso vai fazer ele crescer, vai fazer ele evoluir.
Ele aprender, porque o filho está a vida inteira aprendendo certo e errado, errado e certo. E principalmente nessa sociedade influenciada por esse poder maligno e jaz no maligno, que está pegando e invertendo os valores. Certo virou errado, errado virou certo, homem virou mulher, mulher virou homem, e a família está sendo desconstruída. E se nós que somos, não digo detentores da verdade, mas eu digo nós que conhecemos a verdade, e Deus falou para nós pregar a tempo e fora de tempo, não, e nós nos calarmos, o que vai ser disso? Embora a Bíblia diz que as coisas vão piorar, mas não é porque as coisas vão piorar que nós vamos ceder. Nós temos que nos permanecer firmes. A Bíblia fala dos dias difíceis antes do arrebatamento da igreja, e realmente nós estamos vivenciando isso, né? Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra. Mas nós temos que permanecer firmes. Fácil não é, meu irmão. Por isso que crente é forte, né? No Senhor. Né? O Senhor é a nossa força. Amém. Né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. É Deus, irmão, que sustenta a gente. Glória né? a Jesus. Pastor Ismael? Meu comentário também nesse ponto, pastor, o senhor já foi, aliás, comentado aqui, né? Que precisa haver um equilíbrio. Muito cuidado, né? Para que não seja muito sal e também, usando um linguajar não bíblico, não muito açúcar. Né? E aonde chegar esse equilíbrio? O equilíbrio principal é ouvir a orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai orientar, porque aqui nós estamos falando de tendência familiar, e eu volto a comentar, né? Sempre vai haver uma tendência, isso não tenha dúvida. Por quê? Porque é sangue, é família, faz parte, tem também até na vida eclesiástica, né? Ou seja, na vida ministerial, fora da vida ministerial, a questão que muito se levanta, a confiança. Confiar no meu filho, confiar numa pessoa que eu não conheço, não é da minha alçada, próximo a mim, então vai envolver uma outra questão. Mas o equilíbrio, pastor, você, para que lá na frente nós não possamos tomar decisões erradas e essas decisões voltarem para nós novamente, principalmente no quesito, nós estamos comentando aqui, da responsabilidade do filho, da responsabilidade da filha. Os nossos filhos, naturalmente, por ser líderes, dirigentes, eles já são um pouco mais cobrados do que o normal. Sim, sim. Né? E eu presenciei isso na última congregação que pastoreei, pais cristãos, mas que abriram mão da autoridade dentro da casa porque um filho queria se envolver com a pessoa que não era da mesma fé. Não, mas ela é boa pessoa, a família dela é de boa. Mas a Bíblia diz para não se envolver num julgo desigual. Mas você deixou... pois é, porque ele queria, e a pessoa era muito... Sim, mas a Bíblia diz não, porque a Bíblia não está vendo o agora. A palavra de Deus está deslumbrando o futuro, o que pode acontecer. Né? Orienta filho, a Bíblia diz que não pode. Se você entra, vai doer, vai, porque eu amo, sim, mas é a Bíblia, gente. Se a gente não ficar com ela, a gente vai ficar com o quê? A Bíblia é o principal, é a palavra de Deus. Bússola que nos conduz. E o ponto principal nesse quesito aqui, na lição específica, é a orientação, não isentar da orientação, que o resultado é o que nós já comentamos aqui. Nós tivemos resultado, e foi comentado aqui, a história de Sansão. Foi criado, foi orientado, mas tomou uma decisão errada. Então, você pai, você mãe, o objetivo da lição de hoje é a responsabilidade de colocar em prática. Mas o resultado, com certeza, o que você planta, você colhe. Se você está plantando, né, você será a bênção de Deus. Aí que é um negócio preocupante, né? O senhor me fez lembrar da passagem de Ezequiel, né? Do livro que nós estudamos. Deus chegou para Ezequiel e falou o seguinte, você vai lá e fala à nação. Mas eu não vou. Então tá bom, eu vou cobrar a nação porque eles estão errados. E eu vou cobrar você porque você não falou. Que situação. E se eu for e falar, eu vou cobrar eles porque eles estão errados e vou isentar você porque você falou. Então não adianta, meu filho. Nós temos uma responsabilidade que está sobre nós. Não tem como se isentar dela. Né? Fica interessante, gostoso, né? Mas você abre a mão quando você fala a verdade. A verdade é melhor, como é que diz? É melhor uma dura verdade do que digamos assim, uma doce mentira. Uma doce mentira. Né? Dura verdade é uma doce mentira. É melhor ser verdadeiro. E ensinar, filho, a Bíblia não ensina assim. Eu não te ensinei assim. A Bíblia orienta assim. Se você for, é por sua escolha. Não se esqueça.
As suas decisões vão ter consequências e você vai ter que assumir ela. Queridos, nós estamos concluindo essa lição, a importância da paternidade na vida dos filhos, muito interessante de olhar, né? Convidamos você a se aprofundar mais aí na sua casa, né? No local onde você estiver estudando, né? É muito maravilhoso pensar sobre isso. Papai, não isente-se da sua responsabilidade em estar presente e educar seus filhos, e use exemplos da palavra de Deus positivos para você ser melhor e aqueles que não são tão positivos ou são negativos para você não cometer o mesmo erro. Nós agradecemos a você que esteve conosco durante essa programação, louvamos a Jesus pela sua vida, convidamos você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também no Facebook, né? Isso no YouTube, Facebook, o mesmo endereço, Escola Bíblica Dominical SJP, e também no Instagram, EBD_SJP, e pela TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET, as plataformas digitais. Você vai assistir terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas. Nós louvamos a Deus, convidamos você, nos ajude a divulgar essa programação, convide os amigos, divulgue lá, envie para eles aí no WhatsApp, pelas redes sociais, para que eles se inscrevam, e nós queremos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Louvamos a Jesus, pastor Fábio, pela sua vida, pastor Ismael, pela sua vida. Deus abençoe vocês, as vossas famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe a TV Mão Amiga, na pessoa do nosso diretor de comunicação, evangelista Daniel Neckel, e toda a sua equipe. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento especial, onde podemos pensar junto com o pastor Fábio e o pastor Ismael sobre essa importância da paternidade na vida dos filhos. Senhor, o nosso desejo é que vidas sejam alcançadas, pais mudem de comportamento se assim for necessário, também as mamães, Senhor, e os lares sejam edificados e consolidados na rocha que é Cristo, e nós tenhamos verdadeiramente lares felizes que vivam a intensidade do seu plano e do seu propósito. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão assistindo, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, nosso pastor-presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, bem como toda a nossa diretoria e todos os nossos irmãos e aqueles que estão inscritos em nosso canal e aqueles que virão a se inscrever. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Deixo o convite para você encerrar. Próxima lição, uma família nada perfeita. Deus te abençoe em nome de Jesus.